Oi pessoal, Doutor Sistêmico, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês já ouviram falar ou já assistiram aquela série da Netflix, La Casa de Papel? Não? Eu indico que você assista. A partir de hoje, nós vamos fazer uma série de leitura facial sistêmica de cada personagem dessa série. O que é uma leitura facial sistêmica? Não é uma simples leitura fria. A leitura facial sistêmica, criada por mim, é uma mistura de morfopsicologia, visagismo e fisiognomonia. E essa leitura sistêmica é baseada nas 3 leis de Bert Hellinger, a lei da hierarquia, do pertencimento e do dar e receber, ou do equilíbrio. Deixe a sua curtida, aperte o sininho e inscreva-se no canal, pessoal, para receber toda a novidade da leitura facial sistêmica. Um abraço! Então, eu vou começar aqui, a gente vai começar falando do professor, né? Quem que é o professor, né? Que é uma personagem meio desengonçada, né? Mas muito inteligente. Na verdade, ele é o cérebro da ação, ele planejou todo o assalto, ele tem mapeado todas as respostas, os conflitos e das crises que surgiram a princípio e as que iam surgir. Então, é realmente o cérebro da operação, né? Então, ele tem um cabelo, pessoal, cheio e um cabelo longo. Longo que eu digo em relação ao corte de cabelo masculino tradicional. E o cabelo, ele traz uma mensagem muito poderosa a respeito do indivíduo. Muito poderosa mesmo. Porque o cabelo, gente, ele está na região da razão. Ou seja, essa região aqui da razão, que é a região mais propriamente na divisão da cabeça, né? Fala de quê? Fala de controle, fala de autoridade. Então, o cabelo está sobre autoridade. Então, nós vamos perceber o seguinte, que no caso masculino, quanto mais curto for o cabelo, mais propenso à autoridade, mais propenso à rigidez, mais propenso ao controle, ao domínio e à independência as pessoas são. Você vai perceber que um militar, o corte de cabelo militar é raspado, né? Você vê que aquele pessoal lá que batia nos negros homossexuais em São Paulo, né, chamava carecas do ABC, eles eram carecas, né? Então você vai perceber o quê? Que quanto mais curto o cabelo, mais independente a pessoa é. Quanto mais curto o cabelo, mais dificuldade de submeter à autoridade. Então, você vê aqui que o cabelo dele é longo. O que isso significa? Significa que ele é uma pessoa mais sensível, que o lado feminino dele é mais aguçado. Isso não interfere na sexualidade dele, mas ele é uma pessoa sensível, né? O cabelo, nesse caso do professor, é um termômetro que mede a proporção da sua masculinidade e feminilidade na sua personalidade. Por que o personagem tem um cabelo longo? Porque ele conviveu mais com a mãe dele do que com o próprio pai. O pai era um bandido, né? Era um ladrão de banco. Inclusive, esse assalto foi planejado pelo pai dele. Ele melhorou esse plano, né? Esse projeto do pai, porque o pai morreu assassinado na porta do banco. E o fato de ele ficar anos doente dentro de casa, provavelmente fez com que ele se tornasse alguém mais sensível, né? Mais ligado ao feminino. Você vê que o professor ele é muito gentil com as mulheres, e não só com as mulheres, é muito gentil também
com os homens, e o perfil físico dele diz isso, né? Você vê que as mãos dele, os ombros, né, é mais sutil, mais delicado, vamos dizer assim, mais feminino, né? Então o cabelo denota justamente essa sensibilidade e essa delicadeza do professor, né? Outra coisa que o cabelo do professor ele nos traz é a questão da gentileza, né? Então você vê que um homem com cabelo longo, geralmente isso é em proporções, claro, são mais gentis. Claro que são pesquisas, as mulheres se identificam mais com homens do cabelo mais curtos, que mostra mais masculinidade. Então, uma das cenas que retrata essa sensibilidade do professor foi a questão que eu falei de ele ter sido cuidado ali pela mãe ou por uma babá ali, muitos anos que ele ficou doente na cama, ou por uma enfermeira, né, que trouxe essa sensibilidade, essa identificação feminina. E a questão também, que eu acho muito interessante, é que durante a trama, geralmente o professor, ele enche os olhos de lágrima, ele fica muito preocupado, ele tem um tique, né, que ele arruma o óculos aqui, então quando ele está preocupado com alguém, ele termina ali, de alguma forma, já é uma marca dele na série, né? Você vê que o relacionamento dele com o irmão dele, o Berlim, é harmonioso, né? A própria criação do grupo e o treinamento foi numa casa, com uma mesa fala de comunhão, né? Ele ali nunca responde a ninguém de forma grossa, sempre educado, gentil, cortês, né? E sabe lidar muito bem com mulheres mandona, como a Nairobi e a própria Tóquio, né? E também a própria Raquel, que era a investigadora, Raquel, né? Que depois recebeu também um nome de cidade, recebeu o nome de Lisboa, porque aí depois ela passa de investigadora e tem um relacionamento com ele e se torna parte do grupo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente identifica aqui é que esse personagem é alguém. As entradas aqui, ó, simbolizam pessoas que gostam de viajar, pessoas que têm um projeto de vida definido, né? Que gostam de seguir novos caminhos, que gostam de explorar a vida. Então, se você tem essas entradas aqui, se você tem pessoas que têm só uma entrada, então tem pessoas que têm essa entrada aqui, o cabelo jogado para o lado direito, outros que têm uma entrada aqui, o cabelo jogado para o lado esquerdo. Então essa pessoa aqui, no caso do professor, ele gosta de viajar. Vocês vão perceber que nos episódios ele sempre está em algum lugar. É o único que não está lá dentro do local do roubo, né? Da Casa da Moeda. Ele está lá fora e sempre viajando, trocando de cenário, em alguns momentos trocando de residência. Você vê que depois do primeiro roubo, porque agora a série está no segundo, ele viajou com a Raquel, né? Que então virou a sua mulher. Então é uma pessoa que viaja. Se ele tivesse só essa entrada aqui, eu diria que ele gosta de viajar mais sozinho. Quando tem duas entradas, é porque a pessoa gosta de viajar com alguém, né? Talvez com amigos, enfim, com família, ou no caso dele, ele sempre está com alguém. Você vê que agora o Marcélia, né? Nesse último episódio, ele tem um companheiro ali que é o Marcélia, que sempre está de alguma forma viajando com ele, caminhando com ele. Então o professor, ele gosta muito de viagem, é o que essas duas entradas elas
entregam. E vem, provavelmente nós vamos ter um curso com certificado para mostrar cientificamente o porquê que esses sinais trazem essas conclusões, né? O interessante que a gente precisa entender é que a alma do homem, e nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. 3, né? Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então é racional, emocional, sentimental, né? Ou intuitivo. Então o 3 ele tem uma simbologia muito poderosa. Pai, Filho e Espírito Santo, manhã, tarde e noite, cabeça, tronco e membro. Então o 3 é um número muito, muito poderoso. Então, quando você não ouve a voz da sua consciência, porque nós temos 3 vozes. A voz da sua consciência, que eu digo que é a voz de Deus, a voz do seu corpo, que é o do seu sistema imunológico, e a voz da sua alma, que transborda essa comunicação a partir de sinais. E a partir daí você vai entender que todo acidente, machucado, que ocorrer em alguma parte do seu corpo, está ligado a uma comunicação da sua alma. Sua alma está querendo comunicar alguma coisa. E é interessante que eu fui ver as fotos do professor, né, do Sérgio, né, que é o ator, e esse sinal dele não é artístico, né? Ele é dele mesmo, esse sinal. Você vê que na escolha do personagem, até isso foi observado. Então, o que a alma dele, qual foi a informação que a alma dele lhe trouxe para que ele cuidasse da saúde física, né? Que apesar dele ser inteligente, ele precisa cuidar da saúde. É o que esse sinal ele está denotando aqui na face do nosso querido e inteligentíssimo professor. Interessante que, como eu falei para vocês, na família do professor tem um histórico de enfermidades mortais, né? Como eu já falei, o Berlim, ele morreu com uma doença degenerativa. E a alma do professor está dizendo para ele o seguinte: você precisa cuidar mais da sua saúde, senão você vai seguir a linha de autodegeneração que a sua genealogia, a sua genética lhe trouxe. Então, é a alma se comunicando. Se ele não ouvir a consciência dele, não ouvir o sistema imunológico, a alma dele está dando sinal, porque a alma dele diz assim: já que você não ouve internamente, eu coloquei externamente para que alguém lhe ajude, para que você, quando olhar no espelho, consiga ouvir a minha voz. Outra coisa interessante aqui, ó. Outra coisa interessante é a sobrancelha do nosso querido professor, que traz uma informação muito importante. Então você vê que a sobrancelha do professor é reta, né? Tem pessoas que têm sobrancelhas levantadas, outras sobrancelha redonda, tem outros que têm sobrancelha pequena aqui, né? Outros que têm sobrancelha longe dos olhos. Outros que têm sobrancelha que tem uma pirâmide aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, pessoas que têm. Então, a sobrancelha do professor, no caso aqui, é uma sobrancelha reta. E além de ser reta, ela é próximo aos olhos. E qual é a mensagem? Se você tem uma sobrancelha reta e próxima dos olhos, isso significa que você, primeiro, é uma pessoa sensível, mas uma pessoa fria. Consegue entender isso? Você tem uma sensibilidade, mas ao mesmo tempo não se deixa ser levado pela emoção, mantendo ali a razão. Então, não importa o que aconteça, né? Não importa o que aconteça,
esse tipo de sobrancelha, ele não vai entrar no que a gente chama aqui no Brasil de mimimi, né? Então, de chororô, de ai meu Deus, tem piedade de mim, tem a dó de mim. Ele é sensível, mas ao mesmo tempo ele é frio, é calculista, né? Então você vai perceber que os generais, delegado de polícia, ditadores, né? Grandes CEO de grandes empresas, presidente, né? O nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ele tem a sobrancelha próximo dos olhos e reta também. Então são pessoas que são frias. Então você vê o Bolsonaro falando para os repórteres, ele fala o que vem na cabeça e ele não está nem aí, né? Tá nem aí, ele é frio. Não tem aquela coisa, será que eu machuquei alguém? Será que... Não, eu tenho algo a cumprir e eu vou seguir o meu plano. O nosso presidente, ele tem essa linha e essa sobrancelha do professor. Só que quando a sobrancelha ela é próxima dos olhos, ela traz uma informação muito importante, que é digno de atenção e é digno de percepção, né? de quem você está lidando, né? Então, se você é um empresário e você tem um funcionário que tem a sobrancelha reta próximo aos olhos, sobrancelha próxima aos olhos é uma pessoa ambiciosa. E eu quero que vocês interpretem a palavra ambiciosa, porque quando eu digo ambiciosa, eu digo pessoas que têm gana, objetivo e desejo muito forte de conseguir algo. Então a gente não pode só olhar a palavra ambição como pejorativa, né? A ambição aqui também está ligado, porque, gente, para a gente fazer uma leitura, eu estou aqui fazendo por parte a leitura aqui do professor, mas para se conhecer uma pessoa, eu preciso juntar isso aqui com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, para definir quem é a pessoa. Não adianta a pessoa ter a sobrancelha reta, próxima dos olhos, e eu falar, essa pessoa é ambiciosa. Se ela tem rosto redondo, lábios grossos e nariz afrancesinho, aquele narizinho arrebitado, significa que apesar de ela ter sobrancelha reta e estar próximo dos olhos, não significa que é uma pessoa ambiciosa, ok? Se você conhece uma pessoa que tem olhos grandes, próximos um do outro, é uma pessoa muito lógica. Se for distante, é uma pessoa que não gosta de matemática. Então o professor aí, o pedagogo que está ouvindo, assistindo a live, o seu aluno que tem olhos separados e pequenos não gostam de matemática. Gostam de história, geografia e coisas mais vivenciais. Quem tem olhos grandes e próximos um do outro é amante da matemática, da física, da biologia e de questões relacionadas à lógica, são mais racionais. Ok, pessoal? Orelha. Aqui, eu não sei se essa outra imagem fica mais claro, mas vamos lá. A orelha do professor, gente, é uma orelha grande. Em outras fotos aqui, essa foto, essas duas eu não consegui, mas a orelha dele é grande. Toda pessoa que tem uma orelha que ultrapassa a linha da sobrancelha são líderes, tá? Geralmente são líderes. Quanto mais a orelha é para cima aqui da sobrancelha, para cima dos olhos, mais líder. Mais líder a pessoa é. A orelha dele é grande, fina e, o mais importante, é próxima da cabeça. Você vê que ele não tem aquela orelha de abano, a orelha dele é mais próxima do rosto, né? Tá vendo? É mais próxima do rosto. Então, o que isso significa, pessoal? Olha que interessante.
parece uma coisa tão trivial, né? Tão boba, mas traz uma informação extraordinária, né? Quem tem esse tipo de orelha, pessoal, é uma pessoa que sabe o que quer, sabe? Ele não está solto na vida, ele está próximo, né? A orelha está próximo à cabeça, ou seja, aqui atrás está aqui na parte do cérebro, a parte da visão, da sensibilidade, onde está guardada as memórias, estão aqui atrás, próximo à orelha. Então, quanto mais próxima desses órgãos do cérebro, mais a pessoa nesse sentido aqui do professor, que está muito a orelha dele colada com a cabeça, né? com a parte de trás da cabeça, do rosto, é uma pessoa que sabe muito bem o que quer, que não está solto na vida, né? Que não está perdido, né? Ele sabe muito bem o que ele quer. O tamanho da orelha dele determina a sua capacidade intelectual, mais uma vez. Então, vocês perceberam que a testa, sobrancelha e orelha e os olhos estão batendo? Então, eu já consigo ter uma conclusão da personalidade. Como eu falei para vocês, o fato de a orelha ser grande são pessoas de comando. Eu quero que vocês percebam, pessoal, os líderes, né? Veja que o Buda, a foto do Buda eles fizeram aquela miniatura do Buda, né? Gordona, e a orelha é gigante do Buda, se vocês vão perceber, né? Então, você vai ver que os biotipos dos grandes líderes são pessoas de orelhas grandes. Agora, claro, tem a orelha grande de abano, tem a orelha grande com lóbulos pequenos, tem orelhas grandes com lóbulos solto, que é uma outra leitura. Tem orelhas grandes com lóbulo com uma marca no meio, é outra leitura. Com lóbulos com sinal, é outra leitura, pessoal, né? Então, no caso do professor aqui, significa que ele é uma pessoa que tem iniciativa, ligado a questões intelectuais, e é uma pessoa de comando. Por isso que quando os idealizadores do La Casa de Papel buscaram alguém para ser o líder desse roubo gigante, eles buscaram esse ator aqui que tem esse biotipo que traria de uma forma mais conclusiva a personalidade de quem é o professor.